Olá, viajante, tudo bem? Hoje eu estou aqui em frente ao Rio Hudson, em Nova York, para conversar um pouquinho, para fazer uma análise, na realidade, sobre como foi esse meu intercâmbio. Para quem não sabe, eu estive aqui por um período de estudo também, e óbvio que a gente acaba aproveitando turisticamente o lugar. E é isso que eu gostaria de ressaltar para vocês, assim, da diferença entre as viagens de estudo e de intercâmbio. Eu particularmente sou suspeito de dizer, porque esse é meu terceiro intercâmbio. Eu já estive em Toronto, no Canadá, em Sydney, na Austrália e agora aqui em Nova York. Para mim, esse tipo de viagem incrementa muito a minha vida pessoal e profissional. Isso porque eu acabo melhorando o meu inglês, porque eu passo um período numa escola. Eu estive aqui na ILSC, que é uma escola que tem unidades espalhadas em várias cidades do planeta e mantém um método bem bacana de ensino. Com atividades, com a obrigação de falar inglês o tempo inteiro, enfim. E o mais legal disso tudo é a possibilidade de encontrar pessoas, encontrar amigos, fazer novas amizades, porque você passa um bom período do tempo envolvido com essas pessoas, você cria uma rotina com elas, entende? Então isso acaba sendo muito interessante para o futuro, porque você cria uma relação de amizade, e aí são pessoas com as mais variadas experiências, e isso já te engrandece só pelo fato de você conversar com essas pessoas. Então eu vou dar dois exemplos para vocês de dois brasileiros totalmente diferentes e que vieram para cá para uma experiência inovadora, para uma melhoria de vida. Eu vou começar com o George, que é brasileiro de São Paulo e que nós nos conhecemos também na escola. Ele já é um cara de mais de 40 anos e está aqui num momento de transição profissional, interessado no aperfeiçoamento do seu inglês. Acho que a grande preocupação, as pessoas sempre ficam receosas em relação à idade. Ah, eu vou para lá para fazer o que se eu já tenho 30 anos? Eu tenho 37, você tem 45 e ambos estamos aqui em Nova York com a intenção de aprender inglês, de melhorar o inglês, né? Como foi que você fez para chegar até aqui? Foi por conta? Como é que funcionou? Bom, em termos financeiros foi por conta própria, não tenho patrocínio de ninguém, mas eu procurei umas agências em São Paulo que procuraram e me deram algumas opções de escolas aqui, alguns programas, algumas opções de escola. E dentre elas eu acabei optando por essa escola que a gente está agora. O que você espera dessa experiência? Bom, eu espero, primeiro que eu sempre quis, além de tudo, conhecer a cidade. Eu nunca tinha tido a oportunidade de vir até aqui. Então, uma oportunidade de conhecer a cidade, conhecer um pouco da cultura e, de fato, aprimorar o inglês. No meu caso, eu estou numa transição profissional, então eu vou acabar ficando aqui por 3 meses quase. Mas não tem essa, né? A gente pode ficar o tempo que for, uma semana já está valendo, eu acho. E além do George, que a gente conversou aí próximo da Brooklyn Bridge, no parque que tem ali ao redor e que dá para ver aquele skyline, todo aquele horizonte de Manhattan. Comecei com a Luísa. A Luísa é carioca, tem somente 18 anos e está vivendo uma experiência absurda, porque ainda jovem ela vai ter uma grande bagagem cultural para levar para sua vida. Por que você resolveu fazer intercâmbio? Então, eu não resolvi. Foi minha mãe que já falava há um tempo para mim sobre isso. E eu nunca queria, porque eu era muito medrosa de viajar sozinha, achava que eu não ia dar conta. Até que eu passei para a faculdade no segundo semestre e ela falou que era a única oportunidade que eu ia ter, que depois ia ser muito complicado para fazer isso quando eu fosse adulta, para parar a faculdade ou para parar o trabalho, para poder fazer isso. Você está com 18 anos, mas você já tinha viajado antes para o exterior, com a família? Já, com a família. Sozinha eu nunca viajei, é a primeira vez. E como é que está sendo? Na primeira semana foi difícil, né? Sofri um pouco, mas está melhorando. A cada dia a gente vai sentindo menos saudade, vai reprimindo mais. O grande problema então é essa relação com a família, de ficar distante. Sim, é a saudade de ficar sozinha aqui, ser tudo por sua conta, pai, namorado, tudo longe. Bom, e aí você está fazendo intercâmbio, está estudando inglês numa escola. Qual é a tua pretensão, assim, é aprimorar o inglês? Sim, com certeza aprimorar o inglês, porque hoje em dia a gente usa muito inglês em tudo, até para ler livro, na faculdade. E, então é muito importante, já tem que estar pensando numa terceira língua agora. Essa minha conversa com a Luísa foi dentro da escola, nós tivemos aula junto, a gente tem o mesmo nível ali de inglês nas aulas de gramática. O que eu queria destacar para você que tem interesse em fazer intercâmbio é que características você consegue destacar assim de imediato, logo na primeira viagem.
eu diria que a relação mais íntima com as pessoas, você passa a ter uma rotina com pessoas que você até então não conhecia. Então você vai todo dia encontrá-las na escola e aí vai conseguir manter um relacionamento. Porque depois da aula vocês podem almoçar juntos, podem fazer atividades juntos. Afinal de contas, você está aqui sozinho, não conhece muita gente e essas pessoas estão na mesma condição. Então vocês criam essa relação e é um ponto importante uma viagem de intercâmbio. A segunda e indiscutível é o aperfeiçoamento do idioma. Você vem para cá e como você vai conversar com alguém do Japão se não for em inglês? Então, e aí você vai se acostumando e vai ou se obrigando a falar inglês o tempo todo, e aí com certeza você vai melhorar o seu nível de inglês, o nível de outro idioma se você for para um outro país em que não seja o inglês a língua predominante. Para quem já trabalha, pode ser um bom momento para um networking profissional. Imagine você se relacionando com pessoas do mundo inteiro e a possibilidade então de você gerir negócios com essas pessoas. Afinal de contas, o mundo está cada vez mais globalizado e eu sou a prova viva de que isso é possível sim. Tem ainda o benchmarking. O benchmarking nada mais é do que a sua capacidade de observar as coisas e talvez aproveitá-las no seu dia a dia de uma maneira adaptada. Por exemplo, num táxi eu vi uma folha de papel plastificada servindo como lousa. Sabe aquelas lousas brancas? Ela fica durinha, ela fica fácil de escrever, fácil de apagar e isso com certeza será implantado no nosso escritório. Agora, para fazer um intercâmbio com qualidade, você vai precisar de suporte profissional. Por isso, toda vez que eu viajo, eu contacto alguém especializado. E tem várias agências especializadas e tem várias agências de intercâmbio que fazem esse serviço. Vocês devem ter visto nos outros vídeos que eu passei por um grande problema aqui, que foi a perda do meu dinheiro assim que eu cheguei. E se não fosse o suporte tanto da escola quanto dessa agência, eu teria me prejudicado. Então eu vou trazer para vocês agora algumas informações enviadas pelo pessoal da Rai Bonjour, que é a agência de intercâmbio que me trouxe para cá. As meninas são fera, elas entendem muito de intercâmbio e te dão todo o suporte. Veja só as considerações que elas têm para passar para você. Sempre me perguntam qual é a importância de uma agência para fazer intercâmbio. Então, a agência ela é super importante no sentido que ela vai te dar todo o suporte, tá? Antes, durante e depois do seu intercâmbio. Como a Rai Bonjour, né? Como a agência Rai Bonjour, a gente conhece todas as escolas que a gente oferece para os nossos estudantes, todas as cidades que os nossos estudantes vão, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia. Então a gente tem certeza daquilo que o estudante vai encontrar quando ele chegar. E isso traz uma segurança para esse estudante que está meio perdido de qual destino melhor para ele. Como a gente conhece, a gente também analisa qual é o perfil do estudante e será que aquela cidade que ele está pensando que é melhor para ele realmente é a cidade ideal? Então tudo isso é uma preocupação que a agência tem, tá? Por ser expert nessa parte de programar o intercâmbio, que se você for fazer sozinho você não vai ter. Fora que a gente trabalha com acomodação, com a passagem, com seguro, saúde. Então a gente oferece pacote completo por estudante, além do visto, tá? E trazendo assim uma total comodidade para o estudante que não vai precisar procurar várias empresas para resolver todos os pontos do intercâmbio dele. Tá vendo, viajante? Então essa equipe profissional é super importante, é de extrema valia, porque você consegue vir para cá sem preocupação, né? Você vem para cá despreocupado e mesmo que haja algum tipo de problema, você vai ter todo esse suporte e vai poder ficar despreocupado. Fechou? Obrigado, viajante, pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha maroto, gostosinho, que é importante para a gente ganhar credibilidade aqui. E também não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Se eles têm interesse em fazer intercâmbio, essas informações podem ser úteis, podem ser importantes para que eles decidam por fazer o intercâmbio. E se precisar de alguma ajuda, de alguma informação, é só me contactar. Tem aí todas as minhas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram e o Snapchat, para que a gente converse. Fechou? Obrigado de novo e a gente vê. Tchau!